Bom dia, turma. Dando prosseguimento aos nossos conteúdos, né, agora de forma virtual. Nós vamos trabalhar hoje o assunto agropecuária. Então, esse tema é um tema que muita gente conhece, muita gente já tem pais, tem avós que são aí da zona rural e que já conviveram com esse tipo de atividade. Então, a agropecuária, ela junta dois temas, a agricultura e a pecuária. A agricultura, que é a plantação de alimentos, plantação de hortaliças, de raízes, enfim, para alimentação. E a pecuária, que é a criação de animais, também visando a alimentação e a produção de matéria-prima. Então, a gente começa com essa charge, né? Duas pessoas ali conversando. Esteve preso por assalto e homicídio. Ele responde: é verdade, assaltei um restaurante e matei a fome. Por quê? Nós vamos ver dentro desse conteúdo que muita gente no mundo ainda passa fome, inclusive na nossa cidade, perto da gente. Só que não é por falta de comida, mas sim por falta de distribuição de renda. As pessoas não têm acesso a comprar esses alimentos, embora a alimentação ela esteja disponível aí. Então, a produção de alimentos ela é suficiente para alimentar toda a população do mundo. O problema é que nem todo mundo consegue ter a renda para comprar esse alimento. Então, isso é que gera a fome, né? Então, a agricultura ela teve início quando o homem deixou de ser nômade e passou a viver de forma sedentária. Ou seja, quando o homem ele era nômade, ele vivia perambulando de um lugar para o outro. E nessa perambulação, ele buscava seus alimentos, um abrigo. Ele chegava num lugar, eles iam em bandos, né, grandes grupos. Chegavam num lugar quando tivesse uma condição boa de abrigo, eles se abrigavam. E se tivesse água para eles beberem, alimentos, animais para caçar, enfim, frutas, eles se alimentavam por lá. Quando fosse ficando escasso, eles se deslocavam para outro lugar, por isso eram nômades. Quando o homem passou a viver de forma fixa, chama de homem sedentário, ele passou a fixar no lugar, ele precisava produzir seus alimentos, porque ele não teria à disposição o tempo todo, naquele lugar, o alimento, a não ser que ele produzisse. E daí deu início da agricultura e também da pecuária, porque o homem passou a produzir, a plantar sementes, raízes, para cultivar seus alimentos e passou a criar também animais, o gado, né, o boi, a galinha, o pato, enfim, passou a criar esses animais visando também a sua alimentação. Então o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário. Dessa forma a agricultura e a pecuária têm início porque ele passa a produzir os alimentos em vez de só extraí-los da floresta, né, das matas. Mas as grandes modificações na agricultura e no espaço geográfico elas vieram a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o maquinário começou a entrar no campo, né? E a agricultura ela passou a ser cada vez mais comercial. Então, nós tivemos aí grandes modificações a partir do século XVIII, quando a gente passa a falar de agricultura de forma industrial, né? Os maquinários no campo, as grandes fazendas, os grandes produtores, hoje têm maquinários maiores do que muitas indústrias, né? Então a produção é altamente mecanizada. Então vamos falar um pouquinho sobre a evolução da agropecuária, né? Como que a tecnologia interferiu nesse processo. Então a informatização, atrelada aos implementos agrícolas sofisticados, ajudam a aumentar a produtividade. Lá pelo século XIX, 18, 19, depois com a Revolução Industrial, né, as populações das cidades começaram a crescer muito. E aí o Thomas Malthus elaborou uma teoria chamada teoria malthusiana, no qual ele dizia que a produção de alimentos não ia ser suficiente em pouco tempo para alimentar toda a população, que a população passaria fome, né, muitos morreriam de fome. Só que com a tecnologia, as teorias de Malthus, elas caíram por terra. Porque com a tecnologia, com o maquinário no campo, com os implementos agrícolas, com inseticidas, com agrotóxicos, com sementes melhoradas geneticamente, com maquinário, o homem passou a produzir muito mais. Então, hoje se sabe que tem alimentos suficientes para alimentar toda a população do mundo, embora muita gente ainda passe fome, como nós falamos agora há pouco, devido à falta de distribuição de renda, né? Então, essa informatização, esse maquinário, ele ajudou a produção a aumentar bastante. Então, hoje você produz muito mais no mesmo espaço, de forma intensiva, né, naquela terra.
com nutrientes, adicionando nutrientes químicos, né? Com agrotóxicos, com herbicidas, enfim. Não estou falando da qualidade desse alimento, mas da quantidade. Com certeza o produto orgânico ele é bem melhor para a saúde, né, do que o produto que vem de uma agricultura onde você insere agrotóxicos, uma série de elementos aí. Só que de forma orgânica você não conseguiria alimentar as quase 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, né? A agricultura orgânica ela produz de um modo muito mais lento, né? Com muito mais gastos. Enfim, vamos fazer uma comparação rápida. Uma galinha de granja, ela chega ao preço de abate em cerca de 1 mês a 40 dias. Uma galinha caipira, ela vai chegar no ponto de abate no mínimo com 6 meses. Ainda é um frango, né? Para dar uma galinha boa, ela tem que ter pelo menos 1 ano aí de vida. Com certeza gasta muito mais tempo, muito mais alimentos, né? E ainda produz menos carne, porque a galinha de granja ela é muito mais carnuda, né, do que a galinha caipira, dá mais peso. Então não é suficiente, a agricultura orgânica ela não consegue abastecer o mundo todo. Agora, a agricultura mecanizada, com alta tecnologia, com agrotóxicos, com herbicidas, enfim, ela produz muito mais. Então, a biotecnologia, aliada à engenharia genética, ela contribui para o aprimoramento de plantas e animais. Com a biotecnologia, se melhora as sementes, se faz os transgênicos, por exemplo, sementes que melhoradas geneticamente, elas vão produzir frutos maiores, mais carnudos, vão resistir às intempéries do clima, a uma seca intensa, a uma quantidade de chuvas maior do que o previsto, ao frio, ao calor intenso. Então, e alguns tipos de pragas também, né? Daí elas vão produzir frutos maiores e mais carnudos, mais visualmente melhores e também com maior preço de mercado, né? Isso tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Os animais melhorados aí geneticamente, né? Vacas próprias para produzir leite, outras próprias para produzir carne, enfim. Sabe hoje em dia que até a alimentação do gado ela contribui para o processo final. Se você for fazer queijo, por exemplo, aí os queijos especiais eles determinam a raça da vaca, o que aquele animal vai receber de alimentação, de ração, de suplementação, para que o leite esteja no ponto para fazer aquele determinado tipo de queijo. Se for para carne, gado de corte, a gente chega na nossa feira e compra uma carne que também não está tão barata, né? Por exemplo, uma picanha, esse boi comum que a gente compra na feira, está em torno dos 30 a 40 reais. Mas você tem carnes selecionadas, por exemplo, a picanha argentina, você consegue comprar a 150 reais o quilo, porque são animais tratados, né, especificamente para dar aquelas carnes mais macias, mais suculentas, enfim. Então elas têm o preço mais elevado. E o consumo de plantas e animais modificados geneticamente, o uso de anabolizantes, hormônios, tem sido motivo de muita polêmica. Por quê? Porque muitos países, inclusive, nem aceitam os transgênicos, né? O Brasil, no início dos transgênicos, não aceitava que se trabalhasse com semente transgênica no país. Depois liberou. Então, hoje em dia, a maior parte da nossa produção de milho, por exemplo, de soja, é tudo milho, soja transgênico, né? Só que as embalagens dos produtos, que são a parte de transgênico, ela tem que ver com um símbolo, aquele T. Vem um triângulozinho amarelo com um T no centro. Aquilo significa que essas espécies são de transgênicos, né? Essas espécies, esses salgadinhos que vocês gostam de comer, salgadinho de milho, é tudo milho transgênico. Se você olhar na embalagem, tem lá o símbolozinho do transgênico, né? Então, não se sabe se faz mal para a saúde ou se não faz, né? Alguns cientistas acreditam que sim, outros acreditam que não, mas ainda não chegou no consenso. Então, por isso, o governo liberou para se plantar os transgênicos, só que tem esse símbolo no produto para a pessoa que vai consumir, ela ter o livre-arbítrio, né, de consumir ou não o produto transgênico. Então, quanto à classificação da agropecuária, ela pode ser de duas formas, intensiva ou extensiva. A agropecuária extensiva, ela utiliza grandes áreas, né? O gado é criado solto nos pastos, os rebanhos são mais numerosos, só que eles recebem menos cuidados. Então, geralmente, ele destina-se ao abate. Já na intensiva, ela utiliza áreas menores, confinamento, né? O gado é criado estabulado, ou seja, preso, cercado. As pastagens são selecionadas, feita com suplementação, né, com ração, enfim.
É, os rebanhos são menores e o gado recebe mais cuidados técnicos, geralmente destinando-se à produção leiteira ou então de carnes selecionadas, como eu falei agora há pouco, né? Da extensiva, por exemplo. O preço final da carne é mais barato do que da agricultura intensiva, né? Da pecuária, desculpa, da agropecuária. Então, quanto à finalidade da produção agropecuária, nós temos vários tipos. Por exemplo, a produção de subsistência é aquele sistema de roças, né, que a gente conhece. Nas roças, a produção ela é familiar, né? A produção ela é familiar. A mão de obra é familiar, quem trabalha é o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, enfim. É uma produção itinerante, você planta num lugar, outro ano já planta em outro, no outro ano já planta em outro diferente. Só um minuto que tem um vizinho aqui utilizando a maquita. Pronto. Então, na agricultura de subsistência, a produção ela é pequena, né? E ela visa abastecer só a família mesmo. Tem aquela plantação de arroz, de milho, de mandioca, de feijão, onde a pessoa não visa um fim comercial, até porque a produção é pequena. Então ele planta para alimentar a si e a sua família. Por isso chama-se agricultura de subsistência. E também a pecuária de subsistência, é aquela criaçãozinha de galinha no quintal, de pato, né? 2 vaquinhas, enfim, só para ter o leite ali para as crianças de casa. Isso é produção de subsistência. A produção comercial, aí ela sim, ela é com maquinários, é em larga escala, é de forma intensiva, é com agrotóxicos, é com herbicidas, é com sementes melhoradas geneticamente, aí ela visa vender. Por isso a produção comercial. Então, quanto a sistemas agrícolas, nós temos vários deles, vou citar alguns aqui. A agricultura itinerante, ou roça tropical, né, esse modelo que a gente acabou de falar, da agricultura de subsistência. Utiliza técnicas arcaicas, né, rudimentares, enxadas, cutelo, patacho, ferramentas mais rústicas, né? E é muita mão de obra braçal mesmo, manual. A produção, lógico, é bem menor. Aí nós temos a agricultura irrigada, que já é mais para um plantio mais tecnológico, né? Você tem irrigação artificial, então não depende exclusivamente das chuvas. E aí você pode produzir praticamente o ano todo, né? A agricultura de plantation, essa durou muito tempo aqui no Brasil, continua até hoje, né? É típica do período colonial, em grandes latifúndios, monocultores por quê? Diferente na agricultura de subsistência, por exemplo, na roça tropical, roça de toco. Nessa roça você planta arroz, milho, feijão, macaxeira, mandioca, maxixe, quiabo, vinagreira, enfim, planta de tudo, né? Para alimentação. Na monocultura não, esse latifúndio ele é específico de um tipo de produto. No caso aí da imagem, é uma plantação de cana. Isso aqui é muito comum em São Paulo. A produção normalmente é voltada para a produção de etanol, álcool combustível, né? Nós temos na região sul do Maranhão, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, muitos latifúndios monocultores de soja, né? Plantação de soja intensiva, desculpa. Então, normalmente, esse produto ele é voltado para exportação. Cerca de 80%, 90% da soja que é produzida aqui no Maranhão, ela visa o mercado externo, principalmente a China, né? Aqui para o porto do Itaqui ela vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, enfim. E a agricultura moderna é o completamente oposto à agricultura de subsistência, né? A agricultura de roça. A agricultura moderna você tem tecnologia avançada, né? Maquinário, mão de obra qualificada, que você tem agrônomos, né? Veterinários, zootecnistas, enfim, galera que sabe cultivar e sabe mexer com a terra cientificamente, né? E sabe mexer aí com o manejo de animais. Maquinário altamente tecnológico, né? Semeadeiras, colheitadeiras. Tem máquinas como essas aqui que elas já vão colhendo, joga já, por exemplo, colhendo milho,
joga o milho já soltinho da espiga desse lado, joga a palha para o outro. Essa palha já vai sendo servindo de adubo para a terra e a própria máquina, muitas delas, elas já vão replantando. Enquanto elas vão colhendo, elas já vão plantando novamente. Então, tudo isso altamente sofisticado, né? Controlados por computadores, por tecnologia de ponta. E o cinturão verde, Tom? O que é o cinturão verde? Cinturão verde, normalmente ele circula, por isso o nome cinturão, né? Ele circula as grandes cidades, os grandes centros urbanos. Então ele recebe esse nome de cinturão verde porque é uma área de agropecuária em torno dos grandes centros urbanos, onde eles produzem principalmente verduras, legumes, hortaliças, visando o mercado local. Você chega nas nossas feiras, você vai ter lá cheiro verde, alface, couve, enfim, hortaliças, né? Muitas delas, a maioria delas, vem dessa região da Maioba, da Estiva, de São José de Ribamar, da Raposa, que é a área do entorno da cidade. Por quê? Porque o cheiro verde, o período útil dele é muito curto. Ele dura aí 1, 2, no segundo dia ele já está murchando, né? Então não dá para exportar ou para importar o cheiro verde, por exemplo, do Ceará, de São Paulo, que ele vai chegar aqui murcho. Então ele tem que ser plantado próximo do lugar onde ele vai ser vendido. Isso chama de cinturão verde. Essa região aí da área rural, ela tem bastante isso. Quanto à produção agropecuária nos países subdesenvolvidos, como é que acontece? Então, países como o nosso. Então ela possui uma realidade distinta lado a lado. No Brasil nós temos, por exemplo, a agricultura moderna e nós temos também a agricultura arcaica. No Maranhão, se você chegar no sul do Maranhão, você vai ter a agricultura moderna, tecnologia de ponta, monocultura, maquinário, enfim. Se você chegar mais para a região da Baixada, que é o centro-norte do Maranhão, você vai ter uma agricultura arcaica, roça de toco, né? Plantação arcaica ainda. Então, tanto nos países subdesenvolvidos, cuja base da economia é rural, como nas regiões pobres dos países subdesenvolvidos, que se industrializaram, como é o caso do Brasil, há um amplo predomínio da agricultura de subsistência, que ocupa os piores solos, e do sistema de plantation, a área de solos melhores. Essa situação é uma herança histórica do período em que esses países foram colônias, né? O setor primário ele constitui a base da economia nesses países. O setor primário é o quê? Agricultura, pecuária e extrativismo, não é isso? O percentual da população economicamente ativa que trabalha no setor primário é sempre superior a 25%. Ou, em muitos casos, como na Etiópia, por exemplo, chega a mais de 70% da população ativa no setor agrícola. Então é comum vigorar uma política agrícola que priorize a produção voltada ao abastecimento do mercado externo, que é mais lucrativo. A produção agropecuária nos países desenvolvidos, aí já é diferente, né? De forma geral, são praticados de forma intensiva, porque não tem grandes áreas também de terra, né? Então eles plantam de forma intensiva, cultivam aquela terra todo ano no mesmo local, com grande utilização de agrotóxicos, fertilizantes, técnicas aprimoradas de correção e conservação dos solos e elevados índices de mecanização agrícola. Por isso, a mão de obra no setor primário da economia é bem pequena. Por quê? Porque não é que a produção é pequena, a produção é grande, mas como é tudo mecanizado no maquinário, então emprega pouca gente, mas mais a mão de obra qualificada. Nesses países, além do enorme índice de produtividade, obtém-se um enorme volume de produção, que abastece o mercado interno e muitas vezes é exportado para países subdesenvolvidos, né, ou emergentes como o nosso. Então os produtos agropecuários circulam no mercado mundial. Uma quebra na safra de qualquer produto cultivado nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, tem reflexos imediatos no comércio mundial e na cotação dos produtos agrícolas. Existem bolsas de valor, uma bolsa de valores lá nos Estados Unidos, que são específicas para tratar das ações do mundo agropecuário, né? O preço do gado, a arroba do boi gordo, a saca de arroz, a saca de soja, isso tudo é cotado nas bolsas de valores. Esse quadro aqui mostra os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, como eles são organizados. Os Estados Unidos, eles fizeram um estudo dos solos, das regiões, da cultura, e aí eles chamaram isso aí de cinturões agrícolas. Cada área dessa aqui, com uma coloração diferente, é uma área específica para a plantação de algum tipo de produto. Por exemplo, cinturão do trigo, esse aqui rosado, em torno aqui do Kansas, Nebraska. Essa região é plantação de trigo. O cultivo do milho, nessa região aqui azul, de St. Louis, que é o cultivo do milho. Algodão, mas nessa região vermelha aqui do Texas, né, mais ao sul dos Estados Unidos. Então, cada área ela é mais específica para um tipo de cultivo. Então, nessa área o governo investe, dá incentivos, dá subsídios, né, e a produção acaba sendo bem maior.
É, então, qual a interferência da agricultura no meio ambiente? Então, na roça de toco, por exemplo, em todo tipo de atividade você vai ter algum reflexo para o meio ambiente, né? Algumas maiores, outras menores. Na roça de toco, por exemplo, tem uma grande interferência no ambiente porque ele é desmatado, né? A área é desmatada e é tocado fogo, né? É feito queimado. Então na queima você tem a degradação do solo e você tem a poluição da atmosfera, né? Com a fumaça, fuligem que sai das queimadas. E por muitas vezes essas queimadas se espalham, né? Sai do controle, se espalham pela mata e causando grandes perca de florestas aí isso é muito comum no Maranhão, de boa parte aqui do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Já na agricultura moderna, o impacto é mais com a questão dos agrotóxicos, né, que acabam penetrando o solo, atingindo o lençol freático, os rios, enfim, os mananciais, aí causando poluição das águas. Então, a agricultura também contribui bastante para a erosão dos solos, né? À medida que você desmata, o solo fica desprotegido, então a erosão ela acaba aumentando. A irrigação, as fazendas muito grandes, por exemplo, elas puxam água dos rios, né? E acaba diminuindo o volume de água nos rios, ou então no lençol freático, se for o caso de poço artesiano. A laterização do solo, que é aquele solo endurecido, enrijecido, né? Solo sem vida já, onde não permite mais a percolação, a infiltração da água no solo. E as próprias queimadas que eu já falei, né? Então, aqui vem como solução a agricultura orgânica, mas é uma solução entre aspas, né? Solução quanto ao uso de agrotóxicos, por exemplo, de queimados, enfim. Mas, já falei no início, a agricultura orgânica ela não é suficiente para alimentar as quase 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Então, muita gente vai passar fome, né? Então, não tem condição de plantar só com agricultura orgânica. Não adianta a gente fazer uma defesa de algo que não tem a viabilidade, né? Lógico, a agricultura orgânica é sensacional. Você não utiliza queimadas, não utiliza agrotóxicos, é melhor para a saúde, enfim. Mas a produção é bem pequena, né? Demorada também. Por isso é mais caro. Então aqui algumas imagens, né? Queimadas, aqui uma grande erosão, né? Já formando já uma vossoroca. Isso aqui é um pasto, solo desprotegido, né? Desmatado, e aí a erosão, quando vem a chuva, a erosão aumenta. Isso aí causa perda de solo. Aqui é laterização, é um solo enrijecido ou endurecido, que a água nem penetra mais. E aqui a criança comendo os agrotóxicos, né? Comendo uma saladinha, mas cheia de agrotóxicos. Então, galera, quanto aos transgênicos e a biotecnologia, que é a manipulação química e biológica de plantas, animais e micro-organismos na criação de variedades adaptadas, resultou na integração dos organismos transgênicos. Então, os transgênicos, vou até passar aqui de forma mais rápida, a gente já conhece disso, os transgênicos eles visam criar sementes de plantas que resistam, por exemplo, a geadas, a um frio intenso, ou a um calor intenso, ou a falta de chuvas, enfim, ou a alguns tipos de pragas. Para isso são inseridos no DNA da planta, feitos em laboratório, né? Mistura de DNA de uma planta com a outra, ou de uma planta com um animal, com uma bactéria, enfim, de forma que ela resista às intempéries, né? Outra coisa do transgênico, os transgênicos são híbridas. Você planta, ela vai nascer, né? Normalmente a planta vai dar o fruto, mas você não pode utilizar essa semente desse fruto que você plantou para replantar. Ela só serve para comer. Para você plantar novamente, tem que comprar novamente o transgênico. Então, são híbridas, né? As sementes que nascem, elas não dão novo fruto. Ela só serve para ser comida. Você plantou um milho transgênico, você vai ter que utilizar esse milho para comer, para produzir alguma coisa, mas não pode plantar novamente aquele milho. Se plantar, não nasce. Tem que comprar novamente outra safra de transgênico para plantar. Então, no Brasil, já falei, né? Foi liberado, mas desde que tenha o símbolo do transgênico na embalagem, para que a pessoa tenha o livre-arbítrio de comer. Só que a maior parte da população nem sabe que aquele símbolo significa transgênico, né? E nem sabe o que é transgênico. Então, acaba consumindo sem saber nem o que é. Salgadinho de milho. 90% do nosso milho é transgênico. A nossa soja também. Então, o óleo de soja que a gente usa na cozinha é de soja transgênica. Os salgadinhos, o cuscuz aí de milho, é tudo de milho transgênico também. É liberado porque existe a dúvida, né? Não se sabe se faz mal ou se não faz mal para a saúde. Então, por isso é liberado, mas a pessoa escolhe se consome ou se não consome. Acaba que todo mundo vai consumindo mesmo, porque
até encontrar, por exemplo, um óleo de soja que não seja transgênico, se você encontrar, vai ser num preço bem alto, né? Então, galera, era isso que a gente tinha para falar sobre a evolução da agropecuária. E aqui tem uma atividadezinha para vocês brincarem aí, né? Saber o que vocês aprenderam no capítulo. Beleza? Abraço a todos.